Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o Profeta Bora, com mais um vídeo para edificar nossas vidas. Nosso tema de hoje vai ser: a hora da batalha está chegando. Antes de eu começar essa ministração, vai dando seu like, ative o sininho, compartilhe, tenha coragem. Se não serve para você, serve para alguém. Mas eu quero dizer para vocês que a hora está chegando. Eu vejo muita gente aí se escondendo. A Bíblia não falha, vai chegar a hora. Então vai compartilhando, dê o seu like, se inscreva no canal, passe para a sua rede social, para que pessoas possam abrir os olhos, assim como vocês devem estar abrindo de vocês. Vamos à palavra de Deus, lá em Gálatas capítulo 6, no versículo 9 em diante. Vou jogar aqui 6. Na verdade, Gálatas 6, do 6 ao 10. Está escrito assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E não nos, por isto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Lógico, é um trecho que fala com que se aquele tem passado a bênção para você, você tem sido abençoado, faça ele também participando da sua bênção. A gente vê assim que, lógico, tem muitos pastores, muitos homens de Deus por aí que eles ralam mesmo para poder pregar o evangelho, para ajudar um ou outro, e muitas das vezes eles são ajudados pelos próprios membros. Eu conheço histórias assim, mas tem outros não, que realmente se favorecem com isso. Mas eu quero dizer para vocês que o ponto crucial desse pequeno trecho da palavra de Deus é que aquele que semeia, ele colherá. Aquele que planta, ele colherá. Então é importante a gente se importar com os outros, porque assim Deus fará com que outras pessoas se importem com você. Como eu disse, nosso tema de hoje é: a hora da batalha está chegando. Como preparar vocês, povo de Deus, nessa etapa da vida, diante de um cenário prestes a desabar? Claro que não é tarefa fácil, nem poderia ser. Creio que Deus vai ter que ser radical conosco, para que possamos nos mexer e se mobilizar. Na verdade, eu sei que um pouco mais para frente, o planeta estará num colapso, numa recessão diabólica provocada pelos principais servos de Satanás na Terra. Quando o mundo perceber, já vai ser tarde demais. Como eu já disse, os crentes ricos terão um papel fundamental, pois serão o menino da história de Jesus que, com 5 pães e 2 peixinhos, matou a fome da multidão. Eu quero dizer para vocês que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês aqui um vídeo que fala da situação em que o mundo ele está entrando. Mas como eu já disse lá atrás, quem já viu os vídeos lá, o falso arrebatamento, por exemplo,
né, já deve ter visto que tem muita coisa que ele não sabe. E que os ricos, os crentes ricos dessa terra, eles irão ter um papel fundamental. Aqueles que forem de Deus. Os que não foram de Deus, eles vão continuar vivendo sua vida e vão cair numa cilada. Eu quero contar aqui uma charada para vocês, só para ilustrar o posicionamento que nós estamos diante de Deus. Às vezes as pessoas acham que eu estou exagerando, que eu deveria deixar as pessoas em paz. Essas pessoas sabem ou não sabem o que espera. Então por isso que fica assim conformado, querendo viver a vida. Deus te chamou para que outras pessoas possam chegar até Ele através de você. Eu vou contar uma história aqui. Vou usar aqui como parâmetro o Campeonato Brasileiro. Aí você fala, mas o que tem a ver o Campeonato Brasileiro com a história da Bíblia? Vou lhe explicar agora. Veja bem, um certo campeonato semelhante ao nosso, o Brasileirão, 2 conjuntos de igrejas pleiteavam seus lugares no céu. 2 conjuntos de igrejas, eu não estou falando 2 igrejas, 2 grupos de igreja. O lado A e o lado B. Tudo do lado B, tudo do lado A. Uma era o conjunto das igrejas primitivas, que segundo a palavra de Deus, eram agradáveis a Deus. Nós, a gente falar da igreja primitiva, nós sabemos que ela foi perseguida, maltratada, mas quanto mais batia, quanto mais se escarneciam delas, mais elas se uniam. E quem tinha, vendia tudo por uma parte, a Bíblia não fala tudo, fala uma parte da sua herdade, do seu bem, e dava na mão dos apóstolos. Os apóstolos dividiam, para que não faltasse nada para eles. E a própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo cooperava em tudo, ou seja, era agradável a Deus. Eu já falei sobre isso. Agora vamos falar do segundo grupo, segundo conjunto de igreja. O segundo conjunto de igreja eram semelhantes às igrejas de hoje. É a igreja que nós temos hoje, ou seja, uma igreja confusa, desencontrada e contraditórias uma com as outras. Ou seja, a sua igreja, ela tem uma forma de ver a igreja, a outra também. Muitas não batem com a palavra de Deus, mas dizem que fizeram, tomaram essa atitude, deu certo, né? E não se unem. Então existem dois conjuntos de igreja. Aí eu te pergunto, qual seria a colocação de ambos os grupos de igreja de acordo com o regulamento do Campeonato Brasileiro atual? Qual seria o posicionamento dessas igrejas? Vocês poderiam me dizer? Já pensaram aí? Então eu vou dizer para vocês como seria se a gente usasse como parâmetro aí o Campeonato Brasileiro, a regra do Campeonato Brasileiro, que acabou um dia desse, né? A resposta seria assim: o grupo das igrejas primitivas estariam na parte de cima, pleiteando o galardão, tendo em vista serem agradáveis a Deus. Ou seja, estariam na parte de cima, né?
Aí, porque eram agradáveis a Deus. E o segundo grupo? O grupo das igrejas atuais estariam na parte de baixo, lutando na zona do rebaixamento, para não cair no inferno, ou seja, herdar o tormento eterno. Se a gente for olhar a nossa igreja, nós somos muito diferentes daquele povo de antigamente. Não é esse povo que a gente fala de 100 anos, 200 anos atrás, não estou falando disso não. Estou falando aquele povo primitivo, aquele povo lá de logo após Jesus, né? Aquele povo era um povo que agradava a Deus. Mas por quê? Porque não deram tempo para eles serem religiosos. Nós hoje temos demais para sermos religiosos e desagradamos a Deus com nossas vidas, porque não nos importamos com os outros. Olha, você ir na igreja, você pregar ali na esquina, isso aí é o mínimo do mínimo. A igreja não se organiza. Na verdade, são muitas igrejas, né? As igrejas, elas, como diz a própria palavra de Deus, não se criam altares para Deus, criam altares para homens. Então, é a palavra de Deus que diz. Então, eu tenho certeza que, como eu já disse mesmo, eu sou suspeito, eu já disse que a igreja de hoje não tem condição de ser salva, e eu fiz esse paralelo aqui, que Deus me trouxe esse paralelo, porque o Brasil é um país do futebol, e quando a gente ilustra, fazendo um parâmetro do futebol, as pessoas assimilam mais. Isso é para mostrar a gravidade do que nós estamos vivendo. Então, a verdade é que a gente precisa realmente estar vendo a palavra de Deus de uma outra forma. Da forma como nós estamos vendo e praticando, ninguém vai se salvar. Ah, mas as pessoas estão morrendo porque é natural do ser humano morrer. Agora tem voltar? Ninguém volta para dizer se está certo ou está errado. Então, se a gente questiona uma palavra com base bíblica, é preciso prestar atenção. Seja você teólogo, tem um caso de conhecidos formados em teologia, né? Não vai como diz os antigos, um teólogo sincero, ele acredita em Deus. Mas não é o que a gente tem visto. Tem muita gente formada em teologia aí, sendo mais doido do que os doidos. Então não é bem isso que a gente tem visto. Eu acho que deu para entender a mensagem. É claro que para sairmos dessa cilada com data prévia para acontecer, vamos ter que copiar o modelo da igreja primitiva. E a hora é essa. Crentes ricos deverão abrir mão de parte das suas riquezas para ajudar no posicionamento do homem, da mulher, e blindar, proteger as crianças. Aí vocês acham que não há uma necessidade de fazermos isso? Eu vou mostrar para vocês aqui uns vídeos agora, para que vocês possam se situar melhor. Vai estar aqui, ó. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo no mundo aí fora. As pessoas ficam só dentro da igreja. Vamos lá. Eu mostrei no falso arrebatamento, ruidores, uma imagem de uma capa de revista. O que acontece? Saiu uma nova revista. Mas por que é importante a gente estar de olho nessa revista? Que desde 2017, se não me engano, eles têm colocado, eles quem? Os poderosos do mundo aí,
aquilo que eles vão fazer no ano seguinte. Então a capa de 2025, aquela lá que tinha escura, que tinha o olho, né? Tinha os grandões, tinha apagões no mundo, estava tudo ali, mas como é que eles sabem? E agora eles lançaram essa capa aqui. Então, já tem um bom tempo que essa capa saiu, acredito que saiu lá para novembro, né? E aí a gente deixa as pessoas especularem aquilo que eles querem mostrar para eles mesmos, que existe um grupo fechado, né, que se orienta através disso aqui. Verdade, quando a gente fala assim, estão pensando em exterminar 95% da população, as pessoas não acreditam. Mas vamos lá. Parece uma bagunça, né? Para vocês entenderem um pouquinho, se algumas pessoas quiserem ir atrás de buscar a informação, é fácil. Thiago Lima, tem mais outras pessoas que também buscam decifrar essa capa, e eles sabem que as pessoas estão de olho nisso. Então eles fazem uma capa detalhada. Qual é a intenção disso aqui? A intenção disso aqui é comemorar e iniciar um novo ciclo, um novo processo. Vou mostrar para vocês. No contrário que a gente pensa, esses pontos vermelhos, eles são à direita, porque isso aqui vem lá da Europa, vem lá de cima. Então lá, a direita é representada pelo vermelho e a esquerda é representada pelo azul. Então a gente tem aqui uma algema aqui, na verdade é um marca-passo. Isso aqui é colocado nos pés, né? Então tem esse marca-passo aqui, segurando aí essa mão. Mas eles estão se referindo à esquerda, né? A esquerda está de azul, mas é a esquerda, que é o contrário. E a gente tem aqui, vou mostrar algum símbolo para vocês, sim. Essa foto aqui provavelmente é do nosso presidente Lula. Aí, né? E são autoridades aqui lá da China, Donald Trump, né? Cristiano Ronaldo, que representa a parte do esporte, mas aqui representa que ele está dando um chute numa nova era, um novo ciclo. Vem aí a era o quê? Robótica, né? Então a quarta geração aí. Então você vê que o investimento deles é o quê? Os jogos na mente, diretamente na mente. Esses desenhos aqui, se em outros estudos por aí, se você jogar aqui, você vai ver uma imagem aqui. Essa imagem que juntando o inverso dessa foto aqui, aparece aqui um ídolo aí da maçonaria. Essa que é a verdade, né? E aqui também representa aqui a espada aqui da maçonaria, que representa a forja, né? Da maçonaria. Então aqui a gente também tem guerras, né? Ó, os conflitos aonde? Né? No mundo. A gente tem aqui também, tá vendo isso aqui? Um barco antigo, lá dos maias. E aqui é uma urnazinha, né? Um baúzinho, uma urna espiritual. Essa urna representa algum pacto a ser feito. Há quem diga que eles querem soltar aqueles demônios lá, os Néfilis, que foram aprisionados, que estão lá no Mar Morto, né? Há quem diga. Mas aqui é um ritual, né? Então, a gente tem que prestar atenção também nisso aqui, ó. Esse navio cargueiro aqui, com canhões e dando tiro. Ou seja, querendo estragar a economia. Por quê? A economia vai estar transtornada, vai estar uma guerra.
Né? Por quê? Por que eles querem fazer isso? Porque se eles não fizerem isso, como é que eles vão entrar com o anticristo? Então eles estão mexendo com a igreja mais forte do mundo, a igreja católica. Já estão mexendo, lançando umas coisas que estão, né? Não é que eles ficaram bonzinhos, como eu disse, mas eles querem tirar a descrença. Quando eles jogaram a mulher no mercado de trabalho, eles quebraram o equilíbrio espiritual. Estão jogando os jovens para criar mais, para desarmar mais o equilíbrio espiritual das coisas. Ou seja, o conceito de família está se acabando. Conceito de Deus também. Porque a ideia é essa. E eles vão transtornar o mundo, isso não vai acontecer em 2026. Mas isso vai começar a aumentar a gravidade disso. Para poder eles chegarem lá pelo menos 2030, que o projeto é 2030, viu? Né? Lá no G30, o projeto deles é esse. É chegar, você vê que tem canhão, tem guerra, robô para tudo quanto é lado, aí, ó, os robôs vão entrar no dia a dia. E também tem as bolinhas, né, que representa o aniversário. Uma coisa, eles vão atacar muitos as crianças. Já fazem isso, mas se você desmonta a família, você desmonta a religião, Jesus vai vir buscar quem? Deus vai vir buscar quem? Ninguém. Então eles querem, segundo eles, estão ganhando tempo. A verdade é essa, mas Deus vai fazer a sua parte, vai tirar os seus. Se a gente não ficar esperto, né? Mas isso aqui vai quebrar na cabeça de todo mundo. Estou fazendo um resumo, tem muita coisa aqui. Isso aqui são a direita infiltrada na esquerda. Quer ver? E aqui, ó, a direita infiltrada na esquerda. Aqui também tem, ó, esse jogo político que a gente vê aí, é tudo é Tom e Jerry. É tudo jogo político. Então, você tem uma ideia? A gente pensava que Lula, quando encontrasse com Trump, ia pegar fogo o negócio, né? Só faltaram trocar confidências, né? Então você vê que é um jogo político. Ah, lembrei aqui, existe a sua urna aqui, ó, ano de eleição. Ano que vem é ano de eleição. E tem um X aqui marcado. Tem um X aqui marcado já, ou seja, carta marcada. Tá? Um povo que se matando por aí, bem aqui, é carta marcada, ó. Já sabe quem vai ser, como vai ser, por que vai ser e para que vai ser. Então já sabe tudo marcado aqui. Eu estava falando com os meninos aqui na questão dos homens mais ricos do mundo. A gente vai logo em Alan Bosch, não sei quem, fulano Beltrano, engana. Os mais ricos do mundo, você nem sabe quem são. Os 5 mais ricos do mundo. A gente não sabe, são os poderosíssimos aí do mundo aí, que fazem e acontece, ninguém vai dizer nada. Então eles estão montando o esquema, muita gente sabe, mas ninguém vai falar nada. Além de seita por trás do negócio, né? Então tá aqui, esses 250 anos é referente ao aniversário dessa instituição, que é aí os Illuminati, né? Faz aí 250 anos. Cada coisinha dessa aqui tem um significado. As bolinhas são etapas que eles vão cumprir aí ainda até chegar aonde eles querem, desequilíbrio global, né? Mas como é que um mundo ele desarticula? Até o próprio Estados Unidos está nessa. Né? Eu estava vendo um economista falar sobre os Estados Unidos eles estão tirando as estatais deles e botando para outros países. Estão comprando. O que vai acontecer? Também vai cair numa recessão dessa. Ou seja, estão se afundando. Então, isso eu quero falar para vocês nessa primeira etapa, para que a gente possa entender que as coisas elas não estão bem. As coisas elas vão entornar. Para que você, crente, aí, fique achando que
que está tudo bem, que é só continuar do jeito que você está, que vai ter a salvação, né? E não é assim. Bom, como eu tenho revelado, o mal está à porta, e todos estão dormindo. Bota um fundo aí pra gente. Novamente vou reprisar. Primeiro ponto: as igrejas não atendem a palavra de Deus. Como eu venho dizendo, o primeiro ponto é que as igrejas não atendem a palavra de Deus. Mudar as regras do Criador no sentido posicionamento, acordos com as trevas, mentiras, verdades, mentiras sendo verdades dentro da igreja, rituais por todo lado. Tem muita coisa que a gente vai aprender ainda nessa questão. Igrejas andando lado a lado com o mundo, sendo instrumento formador de iguarias para Satanás. É uma tristeza. Iguarias, eu falo, são nossos filhos, viu? Aqueles que são gerados da igreja. Não protegem as crianças como deveriam. Além de sermos religiosos, ao invés de sermos filhos e servos do Senhor Jesus. Pessoas colocam outros nomes no lugar do Senhor Jesus. Outras celebridades no lugar de Jesus. Vê como é que está o negócio terrível. Já disse, se não pararmos para avaliar, é preciso parar para avaliar o que estamos fazendo. Não vai subir ninguém. Não vai, já não está subindo. Imagine se você tivesse uma empresa e a empresa estivesse rendendo o que a igreja está rendendo. Já tinha falido. E por que você acha que Deus é diferente? Deus gosta de derrota? Não. Deus é vencedor. Nós estamos fazendo Ele perder. Nós é que estamos fazendo Ele perder. E não vai ficar barato para ninguém. Não importa para Deus quem você é, quem você foi. Importa é o que tem, é o que temos que fazer agora. O que passou, passou. Teve uma época que a igreja ainda era aceitável a Deus, como eu já disse lá no meu primeiro vídeo, né? O alinhamento da igreja. Só que agora não é mais. Ele já gritou no meu ouvido: a virgem caiu. Passou o tempo. O governo do mundo não vai fazer nada por nós nesse sentido. Por quê? Porque eles são os cabeças do mundo maligno. Porque plantaram essa ideia de que crente não pode entrar na política. Imagine. Lá no início, com a Igreja Católica, diziam que ser pobre era privilégio. Fazia o povo trabalhar para mandar o dinheiro lá para a Igreja Católica. Por isso que está aí essas riquezas todas aí no mundo todo. E o povo tinha que ser pobre. As pessoas não fazem. Plantar essa mentira. E hoje estamos aí, ó, governante, servo de Baal. Servo de Baal sobre nossas cabeças. Por quê? Porque os guias cegos que dirigem as igrejas ensinam isso. Até hoje ensinam isso. Imagine se nós tivéssemos homens de Deus para tudo quanto é lá dentro daquele negócio lá. Já tinham resolvido as injustiças. Deus já tinha entrado com providência. Agora, um bocado de gente que conquistaram. Ó, eles não estão lá porque eles foram malandros, eles conquistaram, nós entregamos para ele, porque os líderes que estão na frente ensinaram que crente não tem que se meter em política, que pastor não tem que se meter em política, apesar de que você chega num lugar aonde você tem 90% perdido, você vai fazer o quê? Mas se houvesse uma cultura de que quando você está lá,
Deus é contigo, que você é preferência, que você é maioria, a gente não estaria desse jeito. Mas eu creio que a gente ainda vai tomar posse. Deus vai ser Senhor dessa nação antes do fim. Mas é culpa nossa, que nós estamos passando, que o mundo está passando, que a igreja no Brasil está passando, é culpa nossa. Nós, principalmente aqueles que têm a visão, aqueles que podem, que estão aí envolvidos com tudo quanto é troço brabo aí, esses pastores, quanto mais a igreja é maior, mais é envolvido com esses grandões do mundo, que eles fazem pressão, tem que comer na mão deles, as pessoas afrouxam, perdem a salvação. Ah, que adianta a gente não ser perseguido como foi a igreja primitiva e perder a salvação? Não fizemos nada, eles estão lá disputando, eles estavam disputando para galardão e nós disputamos para não cair no inferno. Essa é a realidade. Você não quer aceitar isso? Ah, meu amigo, o problema é seu, mas é a verdade. Tanto homem como mulher, como jovem, tudo mal posicionado e não vai herdar o reino do céu se não arrumar. Eu estou falando, não posso provar, porque quem morre não volta, né? É a palavra que diz. E os ricos, nessa obra que Deus vai fazer, não sei como ele vai começar, mas eu acredito que ele vai dar uma chacoalhada. Se prepare. Essa é a minha visão. Eu sou o profeta das frases bombásticas, desde quando eu me converti. Então, eu acredito que Deus vai dar uma chacoalhada na igreja. Se prepare, viu? Para poder vocês acordarem, ó. Acordarem, estão todos dormindo. E os ricos, eles terão um papel fundamental nisso. Eu quero dizer para vocês que, meu amigo, vai chegar um dia em que esses ricos, não só crentes ricos, como crentes, como não crentes, vai chegar um dia que o governo vai ter, não sei se a expressão é acampar. Eu já vi isso acontecer no Rio de Janeiro uma vez. Eu não sei, quem souber aí, eu até esqueci de pesquisar. Eu já perguntei a algumas pessoas, mas não puderam me ajudar. Não sei se é encampar. A expressão é quando o governo toma e passa a administrar. Você é dono, passa a ser empregado, funcionário do governo. É isso que eles querem fazer. Então você é ricão aí, tá cheio de coisinha, cheio de rico, cheio de dinheiro aí, se prepare. Se você não fizer a parte lá dos 500 milhões da nata, você vai acordar um dia sem nada, sendo empregado e trabalhando aquilo que é seu. Você vai ser empregado do governo. Eu já vi isso acontecer no Rio de Janeiro quando era bem mais jovem, que eles encamparam, acho que a expressão é essa, as empresas de ônibus no Rio de Janeiro, não sei o que fizeram, que estavam devendo, e sucatearam as empresas de ônibus. Quem é dessa época no Rio de Janeiro deve saber disso. É a mesma coisa esse governo que querem implantar, o governo comunista global, eles querem fazer com o mundo. Então você tem milhões de cabeças de gado, vai acordar sendo empregado daquilo que é seu. Olha o que eu estou dizendo para vocês, né? E os crentes também. Você não é diferente. Você também vai acordar. Sabe que eles passam aqui, eu vou passar no outro vídeo, que você não vai ter nada, não vai ter privacidade e vai ser feliz. Isto está sendo montado. Isto vai acontecer. Eu não acredito que vai acontecer antes do arrebatamento não, viu? Vai acontecer antes. Bom, é o que eu acho. Então espero que a gente possa estar atento a essas coisas. Eu vou fazer um próximo vídeo para estar reforçando isso, que a gente possa estar atento, que você compartilhe, tenha coragem de compartilhar, porque vai pegar vocês de surpresa, vai pegar todo mundo de surpresa aí e vai ser triste, viu? Então nós somos culpados pelaquilo que o Brasil, que o mundo passa, a covardia da igreja que é hoje, que tem o direcionamento do Espírito Santo, pelo menos dizem, né? Do Espírito Santo,
e deixa as trevas governar ele. Ah, porque o mundo jaz do maligno. Olha o entendimento disso. E você é o que? A luz do mundo. E a luz tem que estar onde? Nas cabeças. Se você não estiver nas cabeças, você não está fazendo nada. Você é o sal do mundo, mas você não tempera, não salga nada, não muda nada, não santifica nada, você está fazendo. Você serve para quê? Para ser jogado fora, para ser pisado. Só isso. Só isso. E Deus não vai te receber. Me desculpe, mas não vai te receber. Não vai receber ninguém. Então vamos acordar. A ilustração do Brasileirão é real. É bem isso mesmo. Que Deus possa abençoar nós todos. No nome do Senhor Jesus. Compartilhe. Divulguem. Sejam corajosos. No nome do Senhor Jesus. Amém.